O top 1 dessa nossa apresentação seria o ativo tirzepatida da empresa Eli Lilly. A entrada da Eli Lilly no tratamento antidiabético e da obesidade promoveu sua ascensão da 6ª posição no ranking para o topo, impulsionada por uma forte demonstração de confiança por parte da Lilly. A empresa posicionou o medicamento em competição direta com o seu atual campeão de vendas, o Trulicity, no ensaio de desfecho cardiovascular, denominado como SURPASS-CVOT. Essa movimentação estratégica reflete o compromisso da Lilly em posicionar o tirzepatida como um componente fundamental no tratamento tanto da diabetes quanto da obesidade. A decisão de colocar o tirzepatida contra o Trulicity no SURPASS-CVOT destaca a confiança da empresa na eficácia e segurança do medicamento. O tirzepatida demonstrou grande promessa em ensaios clínicos, especialmente a abordar a interseção desafiadora entre diabetes e obesidade. A ascensão do medicamento à posição de destaque indica a expectativa da Lilly quanto ao seu potencial para superar as medicações existentes e tornar-se uma peça fundamental no manejo dessas condições de saúde complexas. À medida que o diabetes e a obesidade continuam a representar desafios significativos para a saúde global, as empresas farmacêuticas estão intensificando seus esforços para oferecer opções de tratamento inovadoras e eficazes. O foco da Lilly no tirzepatida reflete uma postura proativa na abordagem desses problemas de saúde interconectados e na busca por avanços que possam melhorar os resultados para os pacientes. O tirzepatida pode remodelar o cenário das terapias antidiabéticas e anti-obesidade, oferecendo uma nova esperança para indivíduos que lidam com essas condições de saúde prevalentes e interconectadas. Em conclusão, a decisão estratégica da Eli Lilly de levar o tirzepatida ao centro de seu portfólio destaca o potencial do medicamento para redefinir paradigmas de tratamento nos domínios do diabetes e da obesidade. Prosseguindo então para o nosso top 2, o ativo Inclisiran da empresa Novartis, podemos afirmar que em uma jogada estratégica que redesenhou o cenário farmacêutico, a Novartis se posicionou com uma vantagem significativa ao adquirir a empresa The Medicines Company em janeiro de 2020. Essa aquisição catapultou a Novartis para possuir o segundo ativo de pipeline mais valioso da indústria farmacêutica, o Inclisiran. A empresa The Medicines Company, uma empresa biofarmacêutica dedicada a soluções inovadoras para doenças cardiovasculares, já possuía um pipeline promissor de medicamentos. No entanto, foi a aquisição pela Novartis que realmente amplificou o potencial do seu principal ativo, o Inclisiran. O acordo, avaliado em aproximadamente 9,7 bilhões de dólares, marcou um momento crucial para a Novartis, sinalizando seu compromisso em avançar com tratamentos inovadores na área cardiovascular. O Inclisiran pertence a uma classe de medicamentos conhecidos como terapia de RNA interferente. Seu mecanismo de ação inovador envolve o direcionamento do fígado, onde inibe a produção de uma proteína específica chamada PCSK9. Ao reduzir os níveis de PCSK9, o Inclisiran melhora a capacidade do fígado de remover o colesterol de lipoproteína de baixa densidade, o LDL, comumente conhecido como colesterol ruim, da corrente sanguínea. Essa abordagem direcionada resulta em uma redução sustentada nos níveis de LDL, demonstrando o potencial do Inclisiran para revolucionar o tratamento da hipercolesterolemia. A importância do Inclisiran no pipeline da Novartis vai além do seu potencial como um medicamento de grande sucesso. A inclusão de uma terapia tão inovadora
reforça o compromisso da Novartis em abordar necessidades médicas não atendidas e destaca seu foco estratégico na saúde cardiovascular. No top 3, nós temos o IFA Efgartigimod, da empresa Argenx. O imunossupressor da Argenx, o Efgartigimod, atualmente em terceira posição, tem chamado a atenção no cenário farmacêutico, visto que é um antagonista do receptor Fc neonatal de primeira classe para o tratamento de doenças autoimunes, incluindo a miastenia graves. Em dezembro de 2021, o Efgartigimod intravenoso recebeu sua primeira aprovação nos Estados Unidos para o tratamento da miastenia graves generalizadas em adultos com anticorpos antirreceptor de acetilcolina positivos. O Efgartigimod intravenoso também foi avaliado para miastenia grave generalizada em vários outros países, tendo o agente sido posteriormente aprovado no Japão em janeiro de 2022 para doentes com miastenia grave generalizada, independentemente do estado dos anticorpos. Vários estudos clínicos de formulação intravenosa e subcutânea de Efgartigimod também estão sendo investigados para outras doenças autoimunes. Vale a pena destacar a empresa Argenx como um ecossistema de inovação para acelerar a descoberta de novos alvos, mecanismos de ação e anticorpos terapêuticos diferenciados. Na quarta posição está o inibidor da tirosina quinase 2, com o código TYK2, da Bristol Myers Squibb, identificado como BMS 986165, com grandes expectativas depositadas para recuperar as possíveis vendas de psoríase perdidas após a alienação do medicamento de marca Otezla com o IFA Premilash na fusão de 74 bilhões com a Celgene. É um medicamento em desenvolvimento para o tratamento de doenças autoimunes, como a psoríase e a artrite reumatoide, e ele atua inibindo a atividade da enzima TYK2, que desempenha um importante papel na regulação do sistema imunológico. No cenário em constante evolução da biotecnologia, a Vir Biotechnology surgiu como um player fundamental com sua colaboração com a Alnylam Pharmaceuticals. A colaboração entre a Vir Biotechnology e a Alnylam Pharmaceutical destaca o poder das parcerias estratégicas no avanço da inovação científica. Ao combinar a experiência da Vir em doenças infecciosas com a liderança da Alnylam em interferência de RNA, as duas empresas visam proporcionar uma solução transformadora para os pacientes que sofrem de hepatite B crônica. A interferência de RNA, um processo biológico revolucionário, serve como base para a abordagem inovadora do ALN-HBV02 no tratamento da hepatite B crônica. Esse agente terapêutico aproveita o mecanismo de RNAi para direcionar e inibir seletivamente a expressão de genes virais chaves envolvidos na replicação do vírus. Ao silenciar esses genes no nível genético, o ALN-HBV02 visa interromper o ciclo de vida do vírus, oferecendo potencialmente um tratamento mais eficaz e sustentado para os pacientes. Em 5 de agosto de 2020, o FDA concedeu a aprovação acelerada ao benlatamab mafodotina, que ocupa a 6ª posição no ranking, para o tratamento de pacientes adultos com mieloma múltiplo recidivado ou refratário, que receberam pelo menos 4 tratamentos anteriores, incluindo um anticorpo monoclonal anti-CD38, um inibidor de proteasoma e um agente imunomodulador. Evidências substanciais de eficácia
foram obtidas a partir do ensaio clínico de fase 2, multicêntrico, denominado DREAM-2. Os pacientes receberam belantamab mafodotina em doses de 2,5 ou 3,4 mg por quilo, por via intravenosa a cada 3 semanas, até a progressão da doença ou toxicidade inaceitável. O ensaio demonstrou uma taxa de resposta global de 31% para 2,5 mg por quilo e 34% para 3,4 mg por quilo. Ceratopatia foi o evento adverso mais frequente, ocorrendo em 71% e 77% dos pacientes, respectivamente. Outras toxicidades oculares incluíram alterações na acuidade visual, visão turva e olho seco. As informações prescritas nos Estados Unidos para belantamab mafodotina incluem um alerta destacado para a toxicidade ocular, e o belantamab mafodotina está disponível apenas por meio de um programa restrito, sob uma estratégia de avaliação e mitigação de risco. Esse processo de revisão do FDA, que apoia a aprovação acelerada de belantamab mafodotina a 2,5 mg por quilo por via intravenosa a cada 3 semanas, depende da verificação e descrição do benefício clínico em ensaios confirmatórios. Na 7ª posição, nós temos o IFA aducanumab, da empresa Biogen, que é um anticorpo monoclonal seletivo para agregados de beta-amiloide, alfa e beta. Em junho de 2021, o aducanumab tornou-se o primeiro medicamento que visa a fisiopatologia da doença de Alzheimer a ser aprovado pelo FDA nos Estados Unidos, sob o caminho de aprovação acelerada. A decisão foi baseada na capacidade do aducanumab de remover as placas alfa e beta amiloides sem evidência de que a depuração está correlacionada com menos declínio cognitivo ou funcional. Essa decisão gerou considerável debate na comunidade científica, especialmente porque os resultados dos 2 ensaios clínicos de fase 3, EMERGE e ENGAGE, foram divergentes, e mesmo após a análise dos dados, foram insuficientes para comprovar a eficácia do aducanumab. Além disso, alguns pesquisadores acreditam que essa aprovação será um obstáculo ao progresso e também expressaram preocupações sobre o custo e o perfil de segurança do aducanumab. A rejeição do aducanumab pela Agência Europeia de Medicamentos, em dezembro de 2021, apenas trouxe mais controvérsias sobre a decisão do FDA. Agora a Biogen está colaborando em um novo estudo confirmatório exigido pelo FDA, chamado ENVISION, que deverá ser concluído em 2026. Apesar da controvérsia, o aducanumab demonstrou afetar a patologia, o que poderia abrir caminho para uma abordagem de terapia combinada para a doença de Alzheimer. A Lovance Biotherapeutics desponta como líder na corrida para revolucionar o tratamento do câncer. Atualmente, a empresa ocupa a 8ª posição na indústria, graças à sua abordagem inovadora para combater o melanoma avançado. No centro de seus esforços está o LN-144, uma terapia que utiliza a abordagem de linfócitos infiltrantes de tumor, que está em fase 2 de estudo clínico, e que tem chamado a atenção e apoio regulatório. O LN-144 destaca-se como uma luz
no fim do túnel para pacientes que enfrentam melanoma avançado, que é uma forma letal de câncer de pele, conhecida por sua natureza agressiva. A singularidade do LN-144 reside no uso de linfócitos infiltrantes de tumor, um tipo especializado de célula imunológica colhido do próprio tecido tumoral do paciente. O compromisso da Lovance Biotherapeutics em avançar no tratamento do câncer é evidente em seu robusto pipeline de terapias inovadores. O foco da empresa em linfócitos infiltrantes de tumor aproveita o próprio poder do sistema imunológico do paciente para direcionar e destruir células cancerígenas, marcando uma mudança na abordagem ao tratamento do câncer. À medida que o LN-144 avança em seus ensaios clínicos, a Lovance Biotherapeutics permanece comprometida em conduzir pesquisas rigorosas, garantir a segurança dos pacientes e, em última análise, trazer essa terapia inovadora ao mercado. A empresa Lacus destaca-se ao conquistar a 9ª posição com seu ativo de fase 3 para esofagite e gastrite, conhecido como AK002. A empresa, que se posiciona como uma inovadora no desenvolvimento de terapias avançadas, está avançando com determinação para oferecer uma solução promissora para pacientes que enfrentam desafios relacionados a essas condições gastrointestinais. O AK002 da Lacus assume o protagonismo como um ativo de fase 3 no desenvolvimento clínico, mirando especificamente a esofagite e a gastrite. Essas condições gastrointestinais, caracterizadas pela inflamação do esôfago e do estômago, representam um desafio significativo para os pacientes e a Lacus busca promover uma abordagem inovadora e eficaz por meio do AK002. A transição para a fase 3 é um marco crucial no desenvolvimento de medicamentos, representando a etapa em que um tratamento potencial é submetido a rigorosos testes clínicos em larga escala, para avaliar sua eficácia, segurança e benefícios clínicos. O fato de o AK002 ter avançado essa fase reflete a confiança da Lacus em seu potencial terapêutico. Com o AK002 avançando para a fase 3, a Lacus está no caminho certo para potencialmente oferecer uma opção terapêutica inovadora para pacientes com esofagite e gastrite. À medida que a empresa continua a investir em pesquisa e desenvolvimento, o futuro reserva a possibilidade de uma contribuição significativa para o campo da gastroenterologia. A Roche destaca-se com sua terapia para atrofia muscular espinhal, por meio do IFA Risdiplam, que conquistou a 10ª posição no ranking. Essa terapia inovadora para uma condição neuromuscular debilitante evidencia o compromisso da Roche em desenvolver tratamentos avançados que podem transformar a vida dos pacientes. A aprovação pelo FDA ocorreu 7 de agosto de 2020, representando uma esperança renovada para pacientes com atrofia muscular espinhal, uma condição genética rara que afeta o sistema nervoso e os músculos. Essa terapia é projetada para aumentar a produção da proteína SMN, que é crucial para a sobrevivência e função saudável dos neurônios motores. O Risdiplam tem potencial de representar um marco significativo no tratamento da atrofia muscular, oferecendo uma opção terapêutica que visa abordar a causa subjacente da condição. Isso não apenas impacta positivamente os pacientes, mas também influencia a abordagem médica no gerenciamento da atrofia muscular espinhal.